Como evitar manchas trabalhando com jato de plasma e eletrocautério? Se você ficar nesse vídeo até o final, anotar tudo que eu vou passar aqui e aplicar na sua prática clínica, eu tenho certeza que você irá conseguir diminuir e muito as chances de manchar a pele do seu paciente durante esses procedimentos. Então hoje nós iremos falar sobre manchas em jato de plasma e eletrocautério. Muitas pessoas não entendem o porquê que a hiperpigmentação acontece depois desses procedimentos, mas infelizmente é uma das intercorrências que mais acontece com profissionais que trabalham com estética facial e corporal também, seja numa prática de blefaroplastia sem corte, seja num rejuvenescimento facial, seja num tratamento de estrias corporal ou flacidez corporal. Muitas pessoas têm casos de hiperpigmentação trabalhando com uma dessas duas técnicas. Hoje, o que eu quero mostrar aqui para vocês são alguns pontos importantíssimos que nós temos que levar em consideração antes de trabalhar com essas técnicas, antes de aplicar nos nossos pacientes. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe Paulino, biomédico esteta e patologista clínico, e eu sou professor de vários cursos de capacitação e especialização em estética avançada e harmonização orofacial pelo Brasil. E vários dos meus alunos já me questionaram sobre esse tema, por isso eu quero trazer ele aqui para vocês hoje. Pegue papel e caneta para que você possa anotar tudo que eu irei compartilhar com vocês. Vamos começar então falando sobre a potência nos equipamentos. Como definir a potência adequada para trabalhar, seja com jato de plasma, seja com eletrocautério. Não vou entrar aqui a mérito da discussão da diferença entre jato de plasma, diferença do eletrocautério, diferença nos resultados, na aplicação. Meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo não é trazer mais uma dúvida, mais um questionamento. Pelo contrário, o meu objetivo é esclarecer para vocês sobre esse tema que é importantíssimo para quem quer trabalhar com uma dessas técnicas. Então deixemos essa parte comercial de lado, deixemos essa discussão entre a diferença entre jato de plasma e eletrocautério e vamos pensar nos nossos tratamentos, nos nossos pacientes, nos nossos resultados. Então, falando sobre potência, primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que não existe padrão. Isso mesmo que você ouviu. Se você já fez algum curso, seja um curso livre, seja num curso de capacitação, seja numa especialização, e algum professor lhe disse que existe um padrão na potência de aplicação, ele estava errado. Por que eu posso afirmar que ele estava errado? A partir do momento que nós trabalhamos com uma dessas técnicas, nós temos vários fatores que vão influenciar nos resultados do nosso procedimento. Nós temos que lembrar que nós temos uma interação elétrica entre a ponteira do equipamento e a pele do nosso paciente. Nesse intermédio aqui, entre a ponteira e a pele do nosso paciente, nós temos a descarga elétrica, nós temos o arco elétrico, nós temos a formação do plasma. E durante essa formação, durante essa descarga elétrica, seja de qual for aí dos equipamentos que nós estejamos falando, das técnicas que nós estejamos falando, nós vamos ter aqui um resultado final de lesão tecidual. Claro que eu não vou entrar no mérito de qual lesiona mais, qual lesiona menos, já disse que o objetivo aqui não é esse. Então, nós vamos levar em consideração que nós temos uma lesão. Então, a partir do momento que nós temos uma lesão no tecido, nós temos que pensar no processo inflamatório que será instalado. E para cada paciente, nós vamos instalar um processo inflamatório diferente. E um dos grandes norteadores, um dos pontos-chave para definir o processo inflamatório que nós estamos instalando é a potência no equipamento. Como saber se a potência está adequada para aquele meu paciente? Primeira coisa que nós vamos avaliar é o faiscamento. O que é o faiscamento? Quando nós estamos aplicando, seja qual for a técnica, nós vamos ver
quando nós aproximamos a ponteira da pele do nosso paciente, nós vamos ver saindo dali uma descarga elétrica, saindo um choquezinho. Aquele choquezinho, aquele faiscamento é o que vai lesionar o tecido, seja de forma superficial ou profunda, para que nós possamos alcançar um processo inflamatório, depois uma fase proliferativa, depois remodelagem, e aí nós alcançamos o nosso resultado. Então, saber escolher a potência do equipamento está primeiramente baseado em conseguir visualizar o faiscamento. A partir do momento que você aproximou a ponteira da pele do seu paciente e você viu o faiscamento acontecer, você teve uma lesão efetiva daquele tecido, pronto. Esse é o ponto-chave da potência do seu equipamento. Não precisa aumentar e não precisa diminuir. Então, quando você for trabalhar com uma dessas técnicas, você sempre irá começar pela faixa inicial, pelo mínimo que o seu aparelho pode proporcionar. Começando pelo mínimo, você vai aproximar a ponteira da pele do seu paciente e vai tentar visualizar o faiscamento. Se você estiver no mínimo e não visualizar o faiscamento, não estiver alcançando uma lesão efetiva no seu tratamento, você vai aumentar um pouco e vai testar novamente. E você vai aumentando de maneira gradual. Quando você alcançar o faiscamento, tiver uma lesão efetiva, ótimo. Essa é a potência ideal do seu equipamento para o seu paciente em específico. Então, nós fizemos isso para definir a intensidade para o nosso paciente. Estamos falando aqui de um tratamento personalizado, de um tratamento individualizado e não de um protocolo pronto. Então, estamos falando de um protocolo, aliás, estamos falando de um plano de tratamento individualizado. Eu vejo muitas pessoas perguntando qual a melhor potência, por exemplo, para fazer uma blefaroplastia sem corte. Tenho que usar o máximo no equipamento? Tenho que usar o mínimo no equipamento? Qual é essa potência, afinal de contas? Muitas pessoas, quando me procuram, muitos alunos, quando vêm ao meu curso, vêm com essa dúvida. E muitas vezes já iniciam, quando eu inicio o curso, o aluno já introduz essa dúvida. Professor, a minha principal dúvida é sobre a potência. Qual a melhor potência para cada tratamento? E o que eu estou falando com vocês aqui é o mesmo que eu respondo para os meus alunos em todas as aulas, seja de onde for. Não existe potência pré-definida. Você vai escalar a potência de acordo com o seu paciente. E o seu primeiro alvo é o faiscamento. Se você atingiu o faiscamento, você tem de levar em consideração também a extensão da área que você vai trabalhar. Por quê? Já dissemos aqui que os nossos resultados são mediados a partir de processo inflamatório. Para você que não entende o mecanismo de ação do jato de plasma, para você que não entende o mecanismo de ação do eletrocautério, vou resumir aqui de uma forma muito simples. Nós vamos induzir uma lesão. Essa lesão tecidual, se bem aplicada, ela vai resultar em um processo de reparo tecidual saudável. E esse reparo tecidual resulta, no final das contas, em renovação tecidual e produção de colágeno. Então, toda melhora na qualidade da pele, a pele ficar esticadinha, você conseguir diminuir uma pitose de pálpebra, você conseguir diminuir uma flacidez, você conseguir mascarar uma estria, nós estamos trabalhando com processo inflamatório saudável, reparo tecidual, renovação celular e produção de colágeno. Esse, de maneira resumida, é o mecanismo de ação de ambas as técnicas. Então, nós vamos levar em consideração a área. Por quê? Se você trabalha uma área maior, naturalmente você terá um processo inflamatório maior. Então, as chances de você hiperpigmentar, as chances de você manchar também são maiores. Se você tem uma área pequena sendo trabalhada pelas suas células de defesa, por exemplo, se você trabalhou pálpebra superior do seu paciente, suas células de defesa estão focadas aqui. As células de defesa do seu paciente estão focadas aqui para induzir o reparo tecidual. Se você trabalhou pálpebra superior e inferior, você já tem células alocadas em duas áreas. Se você trabalhou superior e inferior, contornou a face, trabalhou bigode chinês, que é o suco nasogeniano, e outras áreas, você dividiu mais ainda as suas células. Toda vez que você divide as suas células, você torna o processo inflamatório cada vez mais desorganizado. Então, a dica que eu dou para você aqui, a segunda dica é: trabalhe com áreas pequenas.
pelo menos na primeira sessão do seu paciente. Se você já conhece o paciente, se você sabe que a recuperação dele é boa e se você tem domínio sobre o tratamento, você vai evoluindo para áreas maiores. Mas se você ainda não tem confiança e principalmente se é a primeira sessão do seu paciente, não trabalhe áreas muito grandes, trabalhe áreas menores. A área da estética, muitas vezes, ela peca por isso. Querer exagerar demais, querer alcançar um resultado grande demais na primeira sessão, sendo que você não conhece a pele do seu paciente, o organismo do seu paciente e como é a recuperação dele. Então, trabalhe áreas pequenas na primeira sessão. Defina uma área, seja pálpebra superior, pálpebra inferior, seja lateral dos olhos, seja glabela, frontal. Defina uma área para a sua primeira sessão. Por quê? Se acontecer a temida hiperpigmentação, eu pergunto a você, o que é mais fácil tratar? Uma hiperpigmentação numa área pequena ou uma hiperpigmentação numa área grande? A resposta é óbvia. Tratar hiperpigmentação numa área pequena é muito mais fácil. Então, comece trabalhando uma área pequena. Porque se esse seu paciente for lhe apresentar um problema, será numa área pequena e a resolução vai ser muito simples. Outra dica que eu posso lhe dar é sobre a intensidade dos pontos que são criados, a quantidade de pontos que são criados. Então nós vamos aqui para intensidade dos pontos. Outra dúvida extremamente frequente de muitos alunos. Quanto tempo eu deixo a ponteira parada no mesmo lugar? E eu já vi muitos professores tentando padronizar isso. Sinceramente, eu não sei de onde as pessoas tiram essa padronização. Por quê? Quando nós aproximamos a ponteira, nós vamos ter aqui o faiscamento, como eu já mostrei para vocês, e aí nós vamos ter a lesão tecidual. Você vai definir qual o melhor tempo para que você fique parado. Não existe padrão. O que você tem de entender é, se você aproxima a ponteira, tem o faiscamento e já tira, você vai criar uma lesão superficial. Claro que isso depende da potência do aparelho. Já falamos de potência. Então, você vai ter aqui uma lesão superficial. Se você espera 3 segundos, por exemplo, para poder tirar a sua ponteira, você tem uma outra profundidade de lesão. Se você espera 6 segundos, você tem outra. Se você espera 9 segundos, você tem outra. Então, o tempo que você demora para tirar aqui a sua ponteira, no momento que você aproxima e tira a ponteira depois da casquinha já ser criada, influencia diretamente na intensidade, na profundidade da sua lesão. Muitas vezes, se você já manchou a pele do seu paciente ou conhece algum colega que já sofreu com isso, o problema pode estar durante a aplicação, porque a intensidade dos pontos foi muito grande. Se você mantém muito tempo parado, você vai criando uma lesão cada vez mais profunda e talvez essa profundidade de lesão não era compatível com a pele do seu paciente. Um exemplo claro disso, que isso que eu estou falando tem total sentido, nós podemos fazer uma correlação com o microagulhamento. Nós sabemos que não existe padrão na milimetragem de agulha do microagulhamento. Tem pacientes que você utiliza 0,5, tem pacientes que você usa 1, tem pacientes que você usa 1,5. Isso varia de acordo com o objetivo, se é o drug delivery, se é colágeno, se é cicatriz pós-inflamatória de acne, se é somente melhorar a qualidade da pele, se é induzir uma renovação no couro cabeludo, mas também vai influenciar de acordo com o seu paciente. Você nunca irá causar a mesma lesão em um paciente de 20 anos e um paciente de 70 anos. Você não vai causar a mesma lesão. Você pode trabalhar com ambos os públicos, sabendo a individualidade de cada um dos seus pacientes. Em todas as minhas aulas, em todos os meus cursos, seja capacitação, curso livre, especialização, eu sempre prego com os meus alunos a trabalhar com cada paciente de maneira individualizada. E eu não digo isso da boca para fora, eu falo isso por experiência própria, porque eu também atuo em clínica, eu também tenho a minha clínica, eu também tenho os meus resultados e eu também tenho as minhas dificuldades enquanto profissional. Por isso que eu estou compartilhando esse conteúdo aqui com vocês. Eu nunca tive um caso de hiperpigmentação que fosse causado pelo meu procedimento, pela minha aplicação. Nós temos que levar em consideração, claro, que a hiperpigmentação pode acontecer por diversos fatores. A mancha pode aparecer por diversos fatores. Não é apenas por esses aqui, mas esses 3 são
importantíssimos. Mas existe também a necessidade do preparo da pele, existe a necessidade do gerenciamento da pele e existe a necessidade dos cuidados do seu paciente. O seu paciente também é responsável por muita coisa. Então, devido à minha aplicação, eu nunca tive casos de hiperpigmentação. Se eu não me engano, em todo o tempo que eu trabalho com a técnica, aí vão fazer uns 5 anos ou mais, eu tive 2 casos de hiperpigmentação, ambos por erro do paciente nos cuidados, mas de qualquer maneira foi possível tratar, nós conseguimos resolver de uma maneira muito tranquila. Inclusive, se você já teve hiperpigmentação e não sabe tratar, saiba que não é tão difícil assim. Basta entender sobre a fisiologia da hiperpigmentação, a fisiologia do processo inflamatório e entender um pouco de dermocosmetologia, que aí nós podemos falar sobre isso numa outra oportunidade. Agora, para você que ficou no vídeo até aqui, vamos fazer um resumão geral para que nós possamos correlacionar isso com isso. Para que nós possamos correlacionar esses 3 tópicos diretamente de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, com a hiperpigmentação pós-inflamatória ou as famosas manchas. Se você define bem a potência do seu equipamento, você vai estar entregando no seu paciente, na pele do seu paciente, uma lesão compatível com o que ela consegue suportar. Porque você encontrou, fazendo essa regulagem devagar, fazendo essa regulagem personalizada, o limiar da pele. Limiar de sensibilidade da pele. Eu vejo pacientes que praticamente quase morrem na cadeira odontológica ou na maca de estética fazendo esse procedimento porque dizem que dói demais. E aí eu não entendo por que eu faço em tantas pessoas e as pessoas não dizem que dói tanto assim. É um procedimento incômodo? Sim, mas todos os meus pacientes suportam de uma maneira muito tranquila. E eu não faço anestesia injetável, eu faço anestesia tópica. Quem diz que a anestesia tópica não funciona é porque não sabe usar anestesia tópica, porque ela funciona. E eu mostro nos meus cursos, eu mostro na minha clínica todos os dias que ela funciona. Então, use anestesia tópica, ela funciona. Se você tem a possibilidade de habilitação para injetar, você pode injetar um anestésico, opção sua, mas o pós-tratamento geralmente fica um pouco mais difícil, o paciente fica um pouco mais sensível. Eu tenho alunos que injetam e eles me relatam isso. Voltando aqui ao nosso tema, se você definir a potência da maneira adequada, você vai trabalhar no limiar exato da pele e vai diminuir a chance de manchar. Se você trabalha numa área pequena, na primeira sessão do seu paciente, você vai conhecer como o seu paciente responde frente ao tratamento. Você vai entender se o seu paciente cicatriza rápido, se ele fica muito inchado, se ele não fica. E mais importante, você vai aprender a disciplina do seu paciente. Trabalhar uma área pequena é importantíssimo para entender a disciplina do paciente. Por quê? Se você trabalha em uma área pequena, seu paciente vai ter que reaplicar a pomada para poder cicatrizar, vai ter que reaplicar o protetor solar e outros produtos que você possa passar para ele utilizar no home care, no pós-tratamento. Se o seu paciente não cuida de uma área pequena de maneira efetiva e deixa essa área manchar, com certeza você vai agradecer a Deus por não ter trabalhado uma área grande. Por quê? Se ele não cuidou de uma área pequena, manchou, você foi lá, tratou, resolveu, uma área pequena. Imagina se você tivesse trabalhado uma área grande e ele não tivesse tratado uma área grande, por exemplo, um full face, ou um abdômen completo, ou pescoço, colo, papada, seja onde for. Você teria um problema muito maior. Tratar uma hiperpigmentação extensa é muito mais difícil do que tratar uma hiperpigmentação pequena. Então trate áreas menores, porque se você tiver um problema, vai ser uma área menor, vai ser mais fácil tratar. E o último ponto, a intensidade dos pontinhos que foram criados, a intensidade da lesão. Se você trabalha numa intensidade controlada, deixa o tempo certinho, não deixa sangrar, não deixa abrir demais a lesão que foi criada, você não vai atingir lâmina basal com a sua lesão. Por que lâmina basal? Porque o melanócito está posicionado lá na lâmina basal. Melanócito é a nossa célula que produz melanina, resumidamente ele produz a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, se você não atinge ele com a sua lesão, você não vai ter problema com ele. Você só tem problema de manchas a partir do momento que você incomoda o melanócito de alguma maneira. Então,
Trabalhe bem a intensidade dos seus pontos. Se você aplicar na sua prática clínica essa dica sobre a potência, se você aplicar essa dica sobre fazer testes em áreas menores na primeira sessão e trabalhar de maneira evolutiva, de maneira consciente, de maneira científica e trabalhar bem a intensidade dos seus pontos, tirando no tempo certo, não deixando muito tempo e nem tirando rápido demais, eu te garanto que você vai diminuir o caso de manchas no seu protocolo. Em uma outra oportunidade, eu posso trazer aqui para vocês sobre preparo de pele, gerenciamento e outras ocasiões e outros temas também. Agora, nós vamos para uma pequena prática demonstrativa, onde eu vou colocar aqui em prática, colocar em pauta tudo isso que eu comentei com vocês. Na minha opinião, a melhor maneira de aprender a trabalhar com jato de plasma ou aprender a trabalhar com eletrocautério é praticando muito, seja em pele animal ou seja em fruta. Eu particularmente acho a prática em fruta mais fácil, mais prática de se realizar, então para mim é a melhor, principalmente em banana, em que a casca vai conduzir muito bem a energia que nós vamos trabalhar. Tem pessoas que não valorizam essa parte de prática, em que nós vamos pegar realmente a mão da aplicação. Mas as pessoas que não valorizam são aquelas que muitas vezes têm problema durante a prática clínica. Aquelas que valorizam esse básico, esse momento de estudo, esse momento de tentativa e erro, vão chegar para tratar a paciente de uma maneira muito mais preparada. Então, para você que ainda não tem domínio sobre a aplicação do jato de plasma, ainda não tem domínio da aplicação do eletrocautério, não descarte realizar essa prática que eu vou demonstrar para vocês aqui. Ela é o melhor caminho para que você evite muitos problemas no seu futuro profissional. Então, eu vou ligar o aparelho. Eu tenho aqui o aparelho New Skin M-Optics, que é um aparelho de eletrocautério, e é o aparelho que eu utilizo na minha prática clínica. Primeira coisa que nós vamos testar aqui é a potência que seria necessária para que eu realizasse a cauterização aqui na banana, imaginando que fosse o nosso paciente. Então nós utilizaríamos o mesmo teor técnico para encontrar a potência adequada. Lembrando que não existe potência padrão. Nós vamos definir a potência de acordo com cada paciente em questão. Definido então qual a melhor potência de aplicação, nós vamos colocar na faixa mínima. Esse equipamento em particular me dá a potência em frequências de LED, verde, laranja e vermelho. Você vai avaliar no seu equipamento, isso se aplica a qualquer equipamento, você vai avaliar no seu equipamento quais as faixas de potência fraco, médio e forte que ele possui. Começando então pela frequência mais fraca do meu aparelho, eu vou fazer aqui um teste de cauterização. Está começando a ficar escurinho, mas eu não estou tendo faiscamento. Lembrando que nós não precisamos encostar. Mas aqui, como a potência ainda está muito baixa, eu estou precisando aproximar demais, estou praticamente encostando aqui. Então eu vou aumentar e ir para a faixa média e testar novamente a cauterização. Aqui eu já estou tendo sucesso na cauterização. Se eu estou tendo sucesso na cauterização, eu não preciso mais aumentar a potência do meu equipamento. Eu já sei que nessa potência eu estou conseguindo faiscamento, então essa é a potência ideal para tratar o paciente em questão. Se eu não tivesse alcançado o faiscamento, eu aumentaria aqui mais uma faixa, tentaria novamente. Mantive aqui o faiscamento. Se eu não tivesse conseguido, eu aumentaria e iria para o máximo para poder tentar novamente o faiscamento. Aqui o faiscamento está mais intenso? Sim, ele está mais intenso. Mas lembre-se do que nós conversamos antes aí no vídeo. Faiscamento mais intenso, lesão maior, maiores as chances de você ter uma intercorrência. Então nós vamos voltar para a potência média, que nós também temos faiscamento, um faiscamento menor, mas ele acontece, vocês conseguem observar aí que o faiscamento está acontecendo. Então essa seria a potência ideal para esse meu paciente em questão. Recapitulando, você vai diminuir para o mínimo, aumentando gradualmente e fazendo aqui o teste da cauterização.
Quando você conseguir observar o faiscamento, você está na potência ideal para o seu paciente, independente do aparelho que você tem. A área de extensão que influencia diretamente no processo inflamatório e no resultado final, nós vamos definir de acordo com cada um dos pacientes, mas o importante saber aqui é, quanto mais próximos os pontos forem realizados, quanto mais juntinhos os pontos, maior a área de lesão trabalhada. Então, naturalmente, nós temos aí um processo inflamatório mais intenso. Se você está na primeira sessão do seu paciente, trabalhando em um quadrante menor, que é uma oportunidade para que você conheça o seu paciente, como conversamos anteriormente aí no vídeo, você pode começar com pontos mais distantes. Não precisa fazer um pertinho do outro. Você vai trabalhar toda a área, toda a pálpebra ou sulco, seja onde for que você estiver trabalhando. Você vai trabalhar toda a extensão, mas com pontos mais distantes. Depois você vai começar a fazer eles mais próximos em uma segunda sessão, porque você vai aumentar a inflamação do tecido. E por fim, o tempo que nós ficamos parados em cada ponto. Para que nós possamos visualizar isso melhor, eu vou aumentar a potência. E vocês observem que a partir do momento que eu encosto, não tem faiscamento. Então o objetivo não é encostar, o objetivo é aproximar de uma maneira que seja alcançado esse faiscamento. Então, quando nós fazemos esse movimento, nós temos uma lesão, uma profundidade de lesão. Quando nós deixamos por mais tempo, nós temos uma profundidade de lesão muito maior. E isso favorece muito uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A maioria dos casos de hiperpigmentação pós-inflamatória que eu recebo no dia a dia são justamente por erro no momento da aplicação. O profissional ou deixar ficar esbarrando demais ou manter por muito tempo parado no mesmo lugar. Então esse é o movimento adequado. A partir do momento que foi criada a lesão, que foi criada a casquinha, você já pode mudar de lugar. Não precisa ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Agora, eu convido a vocês a pegar o aparelho que vocês têm aí e fazer essa mesma prática, trabalhando para que você treine a sua mão, para que você aprenda a manter a distância adequada, para que você aprenda como trabalhar o distanciamento entre os pontos e principalmente ter mais domínio de aplicação em potências mais baixas, porque assim você terá resultados com uma segurança muito maior. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, ajude os seus colegas também. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, Biomed Felipe Paulino, para que você tenha acesso a vários outros conteúdos que eu coloco lá e outros canais de informação também. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.